Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre o primeiro hábito, que nem eu falei semana passada, sobre os 7 hábitos, né, que eu ia trabalhar, os 7 hábitos para as crianças felizes. Espero que alguém tenha adquirido o livro, que é maravilhoso, e mostrei a árvore dos 7 hábitos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro hábito, que é seja proativo, você está no comando. Deixa eu abrir para vocês a atividade, a história que é para criança. É muito legal. Os personagens, eles mostram os personagens, tá? Eu esqueci de mostrar. E está aqui, ó. A primeira história é: não tenho nada para fazer. É muito legal que nessa história ele quer brincar, o Samuca, o esquilinho, quer brincar. E ninguém quer brincar do que ele quer ou querem fazer outras coisas. E ele acaba ficando entediado, achando que não pode fazer nada, ninguém quer brincar com ele, até que é proposto para ele achar a solução, né? Não culpar os outros pelo modo como ele está. Ele está entediado ou ninguém faz o que ele quer. Então, aí ele vai e pega e gosta de consertar as coisas. E começa a consertar um rádio e leva de presente para a amiguinha que está doente. Muito legal a história. E o hábito 1, que é seja proativo, você está no comando, mostra para a criança que ela está no comando da vida dela. Lógico que sabendo que tudo tem suas diretrizes familiares, né? O sistema familiar, educacional, tem os momentos para respeitar a cada um. Ela não faz o que ela quer da forma que ela quer. Nesse hábito, o conceito é de estar no comando, mas do que? Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. Então, eu faço as minhas escolhas, mas as escolhas, o resultado que vai ter, eu sou responsável delas. Então, se a criança, até o adulto mesmo, faz uma escolha e não tem o resultado que esperava, então tem que rever os seus conceitos e ver qual a melhor escolha para ser feita para chegar no resultado bom. É importante trabalhar com a criança de que o que ela fizer tem que ser bom para ela, mas para os outros. Se ela ofender ou magoar alguém, ela tem que pedir desculpa para o outro. E então, é muito bacana porque no final da história, como eu já tinha mostrado, vai ter o cantinho para os pais. Então, os pais leem e vão conversar com os filhos. E logo abaixo começa o bate-papo sobre a história, para a criança ter assimilar o que a história aconteceu e o que ela traz para a vida dela. E embaixo os passos que ela deve fazer para ser proativa. Então, são atividades. Então, não é que a criança vai estar no comando de tudo, né? A criança que vai comandar a escola, a criança que vai comandar a família, não. Mas que ela comanda a sua vida de forma que ela sabe que ela tem diretrizes e autoridades a ser respeitada. Nós adultos temos chefes, temos cônjuge que nós temos que compartilhar, nós temos uma sociedade que nós temos que viver, então nós não fazemos tudo do nosso jeito. Estou no comando, vou fazer tudo. Não. Por isso que os pais tem que saber como mostrar essa proatividade para a criança. Como? Falando, bom, você faz suas escolhas, as escolhas na sua vida, mas lembre que as escolhas têm um resultado. Alguns pais têm até medo. Ah, mas meu filho no comando é no comando da vida dele e no comando da família. A família ter o comando de si mesmo. Então, o pai ter o comando da sua vida, a mãe ter o comando da sua vida, mas respeitando o sistema familiar, respeitando o sistema social. Porque lembrando que os 7 hábitos têm a ver com socioemocional. Então, saber lidar com as suas emoções perante toda uma sociedade. Seja familiar, seja uma sociedade fora do sistema familiar. Então, é muito importante relatar que nós sabemos o que aquela fala de estado que você planta é o que você vai colher, né? O que você tá lá, a sementinha que você jogou na terra, que você regou, a que vai crescer. Então a criança já pode ter esses conceitos, sim. E naturalmente ela sabe disso. Porque quando a criança desobedece e acontece algo ruim, nossa, eu desobedeci o pai, a mãe, a professora, o cuidador, e a coisa ruim aconteceu. Então,
a criança acaba tendo uma assimilação, mas é bom essa orientação. Você pode ter o comando da sua vida, sabendo que você tem resultados de acordo com as suas escolhas. Esse é o objetivo do hábito 1, seja proativo. Que você está no comando, mas lembre que as suas escolhas têm consequências e que elas têm consequências primeiro para quem faz a escolha, que no caso aqui nós estamos falando da criança, mas lembre-se que é um hábito que pode ser trabalhado com todos, e que a criança aprenda que o que acontece com ela não é culpa de ninguém, ela é responsável pelas escolhas dela, então ela não pode culpar ninguém pelo resultado, porque ela escolheu, é o resultado que ela vai ter. Então, a percepção começa a crescer como eu sou um ser que vive numa sociedade familiar, educacional, social, de cidadania, que o que eu fizer eu sou responsável e eu não posso, pelas minhas escolhas, chegar a um resultado que não foi agradável e culpar o outro. Não, eu não preciso me culpar, lógico, mas é as minhas escolhas que vão levar aos resultados que eu desejo. E se o resultado não foi o desejável, então repensar nas escolhas. Nisso, é importante quando os pais forem trabalhar, não jogar frase que desencadeia brutalidade, culpa, raiva. Não jogar. E aí eu falei que você poderia fazer uma escolha ruim, que você não ia saber. Não, você não gostou dessa escolha? Você não gostou do resultado das suas escolhas? Refaça então o seu pensamento, que escolha você faria, já que essa não deu certo. Voz mansa, suave, não é fácil sempre, e não só com a criança, com qualquer um, com qualquer ser humano, né? Faça pensar, né? Não dê a resposta, faça com que pense, né? Reflita sobre suas escolhas, sobre o seu posicionamento. Então esse é o hábito 1, seja proativo, você está no comando, lembrando que suas escolhas são suas responsabilidades, né? Sou responsável por minhas escolhas. E algumas atividades legais para se fazer com as crianças e, na verdade, com todo o sistema familiar, empresarial, quem quer levar isso pro lado empresarial, que é muito legal, os 7 hábitos para pessoas eficazes, o Líder em Mim, são voltados sim para o pessoal e profissional, então, e todos estão nessa mesma linha, só que aqui num linguajar mais simples, então acaba sendo para qualquer um. Leve esse linguajar para os outros, né, num linguajar mais robusto, mais adulto, e pode ser trabalhado com adultos de empresa, escolas, onde for preciso. Então aqui eu tô falando para as crianças, mas pode ser levado para qualquer faixa etária, ser trabalhado. Vou deixar 3 exercícios que é simples de ser feito. Fazer uma lista de atividades e tarefas. Eu faço muito lista de atividades e tarefas e gosto que acaba sendo cumprir metas, né? Alcançar metas, ver no que eu posso melhorar. Então, as tarefas do dia a dia mesmo, como arrumar uma casa, arrumar o quarto, tirar o lixo, cuidar do animal de estimação, tarefas simples para a criança, cuidar do irmãozinho, organizar os brinquedos, né? Os pais reclamam tanto de brinquedo, organizar os brinquedos. Então, quando finalizar a lista, conversa com a criança e que ela se comprometa a realizar as atividades. Segunda atividade que pode ser feita: se ela fizer algo errado, pedir desculpas a alguém, né? Sem que ninguém obrigue ela, mas que ela tenha consciência de que ela fez algo que desagradou, magoou alguém, então ela tem que pedir desculpa para esse alguém. Seja pai, mãe, irmãozinho, vizinho, quem for, ela tem que pedir desculpa. Porque os atos dela têm consequências, as escolhas dela têm consequências, e ela tem que ver no mundo que não afete nem a si nem a ela, mas que seja tudo em harmonia. E a terceira atividade que eu deixo proposta é: quando ficar bravo ou pensar em ser mal educado, morda a língua e não diga nada. Para criança, se você for ficar brava, ser mal educada, morde a linguinha, não fale nada. Para ela ver que
não é legal o que eu vou falar, não é legal o que eu vou fazer, ela começar a raciocinar, começa a gerar empatia. Ela tá no comando, então ela pode ser legal ou ser bruta com as pessoas, mas o bruto leva a coisas ruins, e o ruim dói em si, tá? Então essas são as 3 atividades, e esse é o hábito 1. E comece a praticar. A criança, a família, não adianta nada, só a criança fazer, a família não fazer. É legal todo o sistema familiar fazer, toda a empresa, toda a escola, onde for aplicar. É que aqui eu estou falando mais num sistema familiar, né? Um trabalho com a criança, mas pode ser aplicado em qualquer lugar. Então, não é justo só a criança. Então, legal toda a família aplicar. Até nesse última proposta que eu falei se for ficar bravo, falar alguma educado, morde a língua, vai discutir com o cônjuge ou gritar com o filho, morde a língua. Tá bom, pessoal? Esse é o hábito 1. Seja proativo, você está no comando, mas lembre, suas escolhas são seus resultados, tá? O que você escolher, o resultado que você alcançar são suas escolhas. Então é isso. Hábito 1, seja proativo. Você está no comando, tá bom? Até mais, pessoal. Até o próximo hábito. Tchau!